Shalom e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Quero compartilhar com você mais uma palavra do Senhor nessa manhã, a respeito do reino das trevas, da estrutura de Satanás, na prática, para nós podermos estarmos vigilantes no Senhor, com o que acontece ao nosso redor, com o que acontece conosco, com a nossa família, para nós sabermos que nós temos um inimigo, sim, e ele é muito perigoso, como diz a palavra do Senhor. Mas para também nós entendemos que o Senhor Jesus já nos deu a vitória em tudo. Como diz o cântico de vitória do apóstolo Paulo em Romanos 8, 31 em diante. Que nós já o vencemos, como diz a palavra do Senhor também em Apocalipse 12. Nós já o vencemos. Que o Senhor Jesus já venceu, como ele mesmo diz. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, mas para nós vigiarmos. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, sede sóbrios, vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que vigiar a respeito disso. E eu quero ler com você nessa manhã um texto que o Senhor Jesus disse para o apóstolo Pedro, em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31, que diz assim, e disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus falando, alertando Pedro a respeito de Satã. Para que Satã tinha pedido para cirandar, peneirar, danificar, causar danos. Mas o Senhor avisa Pedro que ele, como nosso intercessor, como diz a própria Torá, ele já tinha rogado ao Pai para que nos livrasse. Então nós vemos que a estrutura de Satanás, com seu reino, a palavra do Senhor diz a respeito dos demônios, dos espíritos malignos, em vários textos do Novo Testamento, principalmente, como foi falado ontem, que esse ser é um ser extremamente maligno. É inimigo do Senhor, inimigo do povo do Senhor, e o papel dele é causar danos. E como eu falei ontem, nós vemos, né, hoje nós temos acesso à informação o tempo todo, que esse ser é defendido no meio do povo do Eterno. Defendido literalmente, nos púlpitos de igreja, seja onde for, defendido com unhas e dentes. Ganhou muitos adeptos, né, advogados. Nós vemos, se nós formos ver, existem cultos, né, aos demônios. Literalmente hoje, literalmente existe, né? Existe até a igreja de Satã hoje. E pessoas professam que têm a sua fé, que professam a fé nesse ser. Mas a palavra do Senhor diz que estão sob o domínio de Satã, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4. Estão sob domínio. O príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam na verdade. E como ele fala também em 2 Tessalonicenses capítulo 2 em diante ali a respeito do antimachia, da apostasia. Então, como pelo fato de rejeitarem a verdade do Senhor, o Senhor lhes envia a operação do engano, para que queiram na mentira e vão de mal a pior, como diz a própria palavra do Senhor. Vão enganando e sendo enganados. Então nós temos que vigiar nessa área, nesse tempo que nós estamos vivendo, a respeito desse perigo. Nós vemos, como foi falado nos vídeos anteriores, a respeito das enfermidades no meio do povo do Senhor, pela falta de entendimento, de discernimento, de quem nós estamos servindo verdadeiramente. Qual o propósito do Senhor nas nossas vidas? Mas a palavra do Senhor diz que quando Cristo nos liberta, ele diz, se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então, nós vemos na nossa vida, quando nos convertemos, que é algo maravilhoso a transformação que ocorre na nossa vida. Por isso que chama novo nascimento, nova vida. Vida nova, nos tornamos nova criatura, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então nós nos transformamos pelo poder do Espírito de Deus em nós. Mas muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não entendemos coisas ruins que acontecem conosco à nossa volta, porque não temos discernimento. Se o Senhor não nos der discernimento e nós não meditarmos na palavra do Senhor, então é algo extremamente perigoso, esse ser maligno que está sendo defendido hoje no meio religioso. Eu já vi no meio judaico, principalmente, no meio evangélico, principalmente também, nessas duas culturas religiosas, que ele é defendido, como ele não é inimigo do Senhor. Ele não é inimigo de Deus, ele é um ser que está ali para nos ajudar, nos aperfeiçoar. Para nós ver tamanha barbaridade que está sendo falada. Então, verdadeiramente vivemos um tempo de apostasia. De apostasia. Para nós tomarmos cuidado, porque é real esse ser maligno. Se você perguntar, pesquisar, você vai ver que muitos crentes verdadeiros, muitos servos do Senhor verdadeiros já tiveram experiência de ser atacados literalmente por demônios. Literalmente, por espíritos malignos. Atacados por seres malignos. Porque é uma estrutura maligna. Porque o papel deles é causar dano, como foi lido ontem, como eu falei ontem. A palavra do Senhor diz, o livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz que Satanás e seus anjos, eles causam danos à humanidade. E principalmente ao povo do Senhor, porque o ódio maior, a raiva maior é do povo do Senhor. Então nós temos que meditar no Senhor. E tomarmos cuidado, que tudo que acontece de ruim ao nosso redor tem um motivo, tem uma causa. Por mais que não sabemos tudo, mas existe algo maligno. É óbvio que muitas vezes nós falhamos, erramos, mas que existe uma estrutura maligna por trás do mundo, existe. Por isso que o Senhor Jesus disse que esse mundo tem um príncipe, tem um líder. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, porque existe um príncipe das trevas. Para nós entendermos a respeito de doenças, enfermidades, tudo que acontece de ruim, de mal, quando somos atacados. Então, a palavra do Senhor deixa claro a respeito disso. O apóstolo Paulo mesmo diz, lógico que tinha um motivo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, que ele foi atacado por um espírito, um mensageiro de Satã. Pode ser, alguns interpretam de forma conjectura, ou de uma forma literal, outros de forma alegórica, mas pela experiência que nós temos, que eu tenho principalmente, e já vi de outras pessoas, que o demônio pode atacar você pessoalmente. Os demônios podem atacar pessoalmente. Pelo fato de você servir o Senhor. E pessoas à nossa volta, ao nosso redor. Então nós temos que tomar cuidado com isso, que é algo real. Todas as pessoas que eu conheci, que tentaram suicídio, que se suicidaram, essas pessoas, todas elas eram possessas de demônios. Eu as vi possessas de demônios, as vi serem libertas, mas não quiseram continuar nos caminhos do Senhor. Então eu as vi possessas de demônio. Todas essas pessoas que tentaram suicídio e se suicidaram, existia a possessão demoníaca. E vieram e estavam envolvidos com bruxaria, feitiçaria e satanismo. Quase todas elas. Ou a idolatria. O apóstolo Paulo fala para nós em 1 Coríntios que a idolatria, quem está por trás da idolatria, dos ídolos, são os demônios que levam as pessoas à idolatria. Que levam as pessoas à idolatria. Então isso é um perigo para nós entendermos, no nosso meio. Para aqueles que professam a fé no Senhor Jesus, que um dia nasceram de novo. Por isso que o Senhor Jesus disse, a palavra do Eterno diz em Isaías, que ele não dará sua glória a outro. Não dará sua glória a outro. Quando o Espírito do Eterno está em nós, habitando em nós vamos ao Eterno. Como um único e soberano Senhor. E nós confessamos como o próprio Senhor Jesus disse, quando o escriba perguntou a ele. Ele falou assim, que o Senhor Jesus, ele pergunta para o Senhor Jesus qual era o maior mandamento. O Senhor Jesus responde, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único, não há outro além dele. Mas quando há o espírito de engano e mentira, a pessoa vai à idolatria, mesmo achando que está crendo em Deus. Então são demônios por trás disso. São demônios.
Vi pessoas libertas e vi pessoas voltarem à idolatria e voltarem à possessão demoníaca. Vi pessoas de feitiçaria e de bruxaria serem libertas e depois de não servir o Senhor e voltar à possessão demoníaca. Porque é o que a palavra do Senhor disse. Quando ele libertava as pessoas. Que o maligno ele volta. Então nós temos que nos cuidar. E leva ao suicídio, como eu já vi também em casos. Pessoas que eu convivi, que eram crentes, mas foram levados ao suicídio. E a palavra do Senhor deixa claro isso, a respeito disso. Aqui onde eu moro, na região onde eu moro, na minha adolescência, infância principalmente, eu morei num lugar que o lugar era terrível. Terrível. Até hoje minha mãe não gosta do lugar onde nós morávamos. Mas era terrível. Todo tipo de barbaridade acontecia naquele lugar. Mas você podia ir naquele lugar quase todos os dias, principalmente no final de semana. Você podia andar de uma esquina na outra. Era raro o lugar onde não tivesse ali um trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Na entrada da vila tinha um seminário católico. Você podia andar atrás daquele seminário, nos fundos dele. Você podia andar de ponta a ponta daquele lugar, no rio que passava no fundo, no rio estreito. Estava ali todo tipo de feitiçaria e bruxaria. Todo santo dia. E final de semana principalmente. Mas também ali acontecia todo tipo de barbaridade que você imaginar. Todo tipo. Sem exceção. Tudo que você imaginar. Assassinato, bruxaria, prostituição. Tudo que você imaginar de ruim acontecia naquele lugar. E eu tive experiência, antes da minha conversão, de viver naquele lugar. E ver tudo isso. Então são demônios que estão por trás. São demônios que estão por trás. Coisas que eu não via até um tempo atrás, há muitos anos atrás faleceu um sobrinho meu aqui na casa onde eu moro. E eles foram ver atrás do muro, tinha ali um trabalho de bruxaria, feitiçaria. Ficaram muito assustados na época. Porque também não tinha ensino. Até hoje o ensino é escasso a respeito da palavra do Senhor. Tinha um trabalho de feitiçaria, de bruxaria, com cruz fincada no fundo da minha casa, da casa dos meus pais. Então, estavam muito assustados. Até esses tempos atrás, agora eu vou fazer caminhada aqui num lugar e tem um cemitério próximo. E por um lugar onde eu passo agora, de uns tempos para cá, começou a aparecer trabalho de bruxaria e feitiçaria pelo caminho, pelas calçadas, por onde eu ando. Então você vê que é algo maligno, algo terrível. Nós temos um inimigo e é o poder das trevas. Nós vemos no livro de Daniel, o profeta Daniel, o anjo falando a Daniel, que as orações dele, Deus ouvia, mas não estava sendo respondida porque existia um principado impedindo a passagem, a resposta da oração. Por isso nós entendemos que o maligno ele é perverso. Então a palavra do Senhor não é só um livro de teoria. Ela nos ensina na prática. O Senhor permite a prática para nós entendermos a estrutura do reino de Deus e a estrutura do reino das trevas. Que o papel das trevas é causar mal à humanidade, principalmente ao povo do Senhor. Mas tem pessoas que não entendem, não aceitam. A palavra do Senhor diz isso. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4. No capítulo 9 do Apocalipse, a Bíblia diz que pode acontecer todo tipo de maldade. E muitas vezes as pessoas não se voltam para o Senhor e continuam adorando os demônios. Mesmo assim, porque rejeitaram a verdade do Senhor. Então nós vemos isso. Principalmente no meio, na juventude. Hoje nós vemos nas propagandas, nos filmes principalmente. É todo tipo nos filmes que se você olha, geralmente tem bruxaria, feitiçaria, satanismo, maldições. E as pessoas assistem aquilo, ouvindo aquilo. Um culto praticamente pagão voltado para o satanismo. Envolvendo crianças, para agradar as crianças, atrair as crianças. Por isso que a palavra do Senhor, o profeta diz, Moshe Rabbeinu diz no livro de Deuteronômio, não consagre teus filhos aos demônios, não expõe teus filhos aos demônios, porque é perigoso, é extremamente perigoso. Mas às vezes nós não levamos isso muito a sério. E toda maldade, toda obra maligna, às vezes ao nosso redor, é obra de demônios no meio do povo do Senhor. Nós vemos que no tempo de Jesus, os religiosos não tinham muito discernimento do que acontecia, tanto que tinha pessoas sofrendo de enfermidades demoníacas dentro das congregações, possessões demoníacas, pela falta de fé, de discernimento, da verdade da palavra do Senhor sendo exposta. Então nós temos que meditar. Ontem, um testemunho.
Ontem, no momento que eu estava falando sobre esse assunto, naquele exato momento, durante o vídeo, o meu irmão, antes de chegar no trabalho, sofreu um acidente de automóvel. Graças ao Eterno que não aconteceu nada de ruim. Aconteceu um acidente de automóvel, graças ao Eterno que não aconteceu nada de ruim. Foi só dano, o carro agora está no conserto. Há muitos anos atrás, eu fui chamado para dar uma palavra numa congregação. E antes de sair do trabalho à tarde, eu estava esperando meu pai dentro do carro. Naquele dia eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos uma palavra. Eu dentro do carro, o carro sozinho pegou fogo. Pegou fogo no carro sozinho, o carro parado na frente do trabalho. Aí eu tive que sair do carro, pegar a extintor, apagar e chamar um guincho, porque o carro não saía do lugar. Mas eu deixei o carro lá e vim para a congregação. Deixei o carro lá na frente do serviço, peguei uma carona e vim para a congregação fazer meu trabalho. Então, nós temos que ter discernimento que esses maus ocorrem. E é causado por espíritos malignos. Não é nada natural. Nós vivemos num mundo paralelo, que existe o mundo espiritual e o mundo material. E que as forças espirituais influenciam muito no mundo material. Então, nós precisamos meditar no Senhor e tomar cuidado com o Senhor. Mas crer que o Senhor está conosco, como diz a palavra do Senhor. Como o Senhor disse a Pedro, o Senhor está intercedendo por nós. Nós temos livre acesso, como diz o Cântico de Vitória de Romanos capítulo 8, 31 em diante. Que o Senhor é conosco, que o Senhor é conosco, nos dá a vitória. Mas para nós não ignorarmos isso, a única maneira de nós permanecermos no Senhor na vitória é tomando toda a armadura de Deus, como disse o apóstolo em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Buscando o Senhor, orando, estamos estando firme no Evangelho, caminhando com o Senhor, a fé ativa em nosso coração, para nós entendermos que o maligno existe e causa todo tipo de males. E não é amigo do Eterno, não. Não é amigo, ele é adversário e causador de todo mal. A palavra do Senhor deixa isso de Gênesis Apocalipse, que é um ser maligno e causador de todo mal que existe na humanidade. E que leva a humanidade às trevas, e como diz o próprio livro do Apocalipse, lá no final, ele derrubou o homem na queda, lá no princípio da criação, e lá no final, além dele sofrer o juízo, ele vai levar uma boa parte da humanidade junto com ele para o juízo. Então essa é uma palavra que eu gostaria de continuar deixando para você, que o maligno ele existe e é perverso, e todo mal é causado por ele, sim, sim. Por mais que nós falhamos, erramos, mas existe uma influência maligna, satânica, tirânica de Satanás, dos seus espíritos e de seus demônios agindo para derrubar o povo de Deus. Eu podia dar outros vários testemunhos aqui, mas eu acredito que este seja suficiente para nós entendermos. Uma certa vez, uma pessoa possessa de demônios, diante de vários irmãos, acho que tinha umas 30 pessoas assim, ela olhou na minha cara, assim, possessa de demônio, na época eu não entendia, ela disse, eu odeio você e quero destruir você de todas as formas. O demônio falava na boca daquela pessoa, possessa de demônios. Na época eu fiquei um pouco assustado, não entendia, mas pude entender, com o passar dos anos, que Satanás, o papel dele é tentar nos destruir. Mas aquele que está em nós é maior do que está no mundo, e nós temos a vitória pelo sangue de Jesus, como diz a palavra do Senhor. Vencemos pelo sangue de Jesus e pela palavra do nosso testemunho. Amém? Então creia no Senhor, que o Senhor está conosco. Mas não ignore os ataques malignos e não traga anátema para dentro da tua casa. Porque o maligno, Satanás, ele não brinca. Tudo aquilo que ele toca, ele destrói. Então fixe essa palavra no teu coração em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Paz do Senhor Jesus. Shalom.